Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura das cartas de Santo Inácio de Antioquia. Estamos refletindo a carta aos Efésios, nosso terceiro encontro, e vamos trabalhar o capítulo 8 ao capítulo 13. E Santo Inácio, que escreveu essa carta no ano 107, nos diz então, para essa comunidade Éfeso, essa comunidade que tem como bispo o próprio Onésimo. No capítulo 8, ele afirma que ninguém vos iluda. Então, é um ato de discernimento a partir da fé recebida e vivenciada na unidade da igreja. Pois, nem vos deixeis, aliás, iludir, não consentir em ser iludido. Uma atitude crítica que a comunidade deve ter diante de realidades, situações ou de palavras que possam semear dúvidas ou de soluções dentro da comunidade. Sendo todos inteiros de Deus, todos inteiros, todos entregues, todos são chamados a ser totalmente, integralmente pertencente a Deus. Pois se nenhuma intriga se armou entre vós, a intriga muitas vezes é fruto da luta, da divisão, da questão do poder, ou às vezes também aquele que detém a informação, que muitas vezes vem para poder desarticular a comunidade. Então, pois se nenhuma intriga se armou entre vós, que vos possa atormentar, porque toda divisão, toda intriga, ela tem a função de desarticular a comunidade, é sinal de que viveis segundo Deus. Então, essa atitude crítica, essa atitude de estar totalmente imerso em Deus, pertencente a Deus, que não cria nenhuma intriga, nenhuma divisão da comunidade, que possa atormentar a comunidade, isso aí revela, através do discernimento, que é um sinais de que viveis segundo Deus, que é o Deus da unidade, e que chama a igreja a viver na unidade da visibilidade do bispo. Sou vossa vítima, porque a vítima que se oferecia para o sacrifício, o próprio Inácio se coloca como vítima para o sacrifício em favor da comunidade. E se entrega voluntariamente para ser sacrificado pela comunidade. E me ofereço em sacrifício por vossa igreja, por intercessão da igreja de Éfeso. Ele entrega sua vida em função da igreja de Éfeso, pela vida da igreja de Éfeso. Efésios, ele diz, que será celebrada pelos séculos. A memória desta igreja que será marcada pela fidelidade à mensagem que eles receberam e esta unidade com Deus, e através de Deus com o bispo, que é a visibilidade da unidade divina. Como nem a fé pratica as obras da infidelidade, nem a infidelidade as obras da fé. A pessoa que é fiel pratica as obras da fé e jamais é infiel à mensagem e jamais é infiel a Deus. Mas também aquilo que praticais, isto é, a realidade da prática, da vivência diária do cristão, segundo a carne, porque eles ainda estão na realidade humana, eles ainda vivem essa duração, essa realidade dessa duração que tem um princípio e fim, E ele diz, aquilo que praticais segundo a carne, embora estando no mundo, embora não sendo do mundo, é espiritual.
porque a realidade da expressão daquilo que se faz manifesta já essa vivência espiritual na própria vida das pessoas de fé e da comunidade. Pois fazeis tudo em Jesus Cristo. Centralidade sempre da comunidade é realizar as suas obras sempre em Jesus Cristo. Claro que não é realizar essas obras por competição, né, por vanglória, por arrogância, não. Sempre realizá-la na atitude de entrega a Jesus Cristo. Sobre de pessoas, aqui já é uma coisa que ele recebeu, uma mensagem. Sobre de pessoas que por lá passaram, fazendo-se portadoras de más doutrinas. Então, sabia que em Éfeso, pessoas começaram a anunciar uma doutrina contrária àquela que eles receberam do apóstolo. Dos apóstolos, que é a mensagem central da igreja, porque são os apóstolos que dão validade àquilo que se crê, porque eles são as testemunhas oculares que nos deixaram esses testemunhos. E é através desse testemunho dos apóstolos que nos dão a garantia da verdade que eles testemunharam, não só da paixão, da sua morte, da ressurreição, da ascensão ao céu, dessa realidade da mensagem de Jesus e essa busca do sentido e da unidade em Deus. A salvação eterna também. Então, pessoas portadoras de más doutrinas. Não lhes permitistes espalhá-las entre vós. A comunidade atenta fez com que essas notícias não fossem disseminadas no meio da comunidade. É uma atitude de extrema vigilância para poder saber que mensagem é essa, né? Se essa mensagem está de acordo com a tradição dos evangelhos, se está de acordo em parte, então não é a tradição da igreja. A igreja, a tradição é o todo, não é a parte, né? Então, não lhes permitistes espalhá-las entre vós, tapando os ouvidos, para não colher as sementes por eles espalhadas. Porque quando eu dou consentimento a ouvir, muitas vezes eu também vou agir na dúvida. A partir do momento em que eu permito que se semeie a dúvida, eu perco o equilíbrio da identidade que eu havia recebido. Sabendo que sois pedras do templo do Pai. Aqui é uma referência, Santo Inácio diz que cada um de nós é uma pedra viva do templo do Pai. Esta realidade nós já podemos também encontrar, já no ano 150, com o pastor, né, de Hermas, que também fala sobre isso, mas isso vai nos deixar para posterior reflexão. Então, somos pedras do templo do Pai, preparadas para a construção de Deus Pai. Nós formamos esse edifício vivo, esse templo santo. Então, nós devemos saber que essa realidade da nossa vida está centrada em Deus Pai e cada um de nós é esse tijolinho dessa construção. Alçadas para as alturas. Então, nós somos levados para o alto pela alavanca de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é que nos coloca, nos faz ascender a este alto. Essa alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz, porque é aquele que foi levantado, né, é aquele que o Pai nos deu para que tenhamos vida nele. Então, a alavanca é a cruz. Nós somos alçados às alturas por essa cruz de Jesus Cristo, servindo-vos do Espírito Santo como de um cabo, que é uma imagem que ele usa de que nós ascendemos a esta realidade, essa altura, né, da cruz de Cristo, sendo então ajudados e colaborados por esse Espírito Santo, que é o cabo que nos puxa para o alto. Vossa fé, por um lado, é o guia. Então, a fé nos dispõe a estarmos dirigindo-nos a um destino, esse guia que nos leva, né, até Deus, o caminho até Deus.
enquanto a caridade se transforma em caminho que leva para cima até Deus. Sempre na comunidade cristã, nós encontramos esta centralidade. Aquele que vive a fé é aquele que vive a fé na caridade. E é justamente essa caridade que vai se transformando para nós em expressão, em caminho, que nos leva para cima. É uma ascensão, aliás, é uma assunção. Nós somos levados para cima até Deus, por meio da cruz de Cristo e pelo Espírito Santo, que é esta alavanca. Sois assim todos companheiros de viagem, portadores de Deus. Todos nós somos caminhantes, todos nós somos portadores, de Deus, Teóforo, porque nós trazemos Deus dentro de nós, trazemos Deus em nossa vida, e aqueles que trazem Deus em sua vida são companheiros de viagem. Portadores de um templo, porque somos pedras vivas e formamos essa unidade, esse templo. Portadores de Cristo, Cristóforos, portadores de Deus, portadores de Cristo, um templo. Portadores do que é santo, a realidade da pertença a Deus, a santidade é aquele que pertence a Deus. Adornados em todos os sentidos com os preceitos de Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus nos deixou e que vemos presentes nos testemunhos dos apóstolos. Nesse tempo ainda não era chamado Novo Testamento, mas era o testemunho dos apóstolos, e esse testemunho dos apóstolos era, entre aspas, a leitura oficial de toda a Sagrada Escritura, de todo o Antigo Testamento. Porque a leitura, a chave de leitura do Antigo Testamento é sempre o mistério de Jesus Cristo, que ele realizou em nosso favor. E ele diz: alegro-me por isso convosco. Então, ele participa dessa alegria como cristão, dessa comunhão de alegria, porque tive a honra de falar-vos através dessa carta, dessa comunicação, e de vos felicitar, porque, segundo a nova vida, nada mais senão somente a Deus. É a nossa única riqueza, é o objetivo final da comunidade, amar somente a Deus, e não dividir esse amor de Deus com nenhuma outra coisa. Capítulo 10. Mas também pelos demais homens rezai sem cessar. Então, essa atitude dos cristãos que devem estar não só unidos na unidade da igreja, do corpo de Cristo, dentro dessa realidade, dessa participação desse templo vivo, mas também está sempre na intercessão daqueles que estão fora. Então, também pelos homens rezai sem cessar. Pois neles, aqueles que estão fora, existe a esperança de conversão, de chegarem a Deus. Potencialmente, eles podem também aderir à fé que a comunidade cristã já participa, a viver a caridade e, ao mesmo tempo, ser capaz de ser essa presença no mundo daquilo que Jesus realizou por nós e nos deixou e nos falou. Diante de suas explosões de cólera, então, se os pagãos, diante das explosões de cólera que eles fazem, o cristão não pode responder com a mesma moeda. Então, diante da realidade, da presença das pessoas que se encolerizam contra os cristãos, Inácio diz: vós sereis mansos. A atitude do cristão é sempre uma atitude contrária à ação destrutiva que possa existir através das outras pessoas. E ele diz: diante de sua presunção, da presunção de estarem certos, da luta, daquilo que eles acham que devem lutar, de que os outros estão errados, sereis humildes,
Em nenhum momento pagar a moeda com a mesma moeda. Diante de suas blasfêmias contra o próprio Cristo, contra a fé, contra a igreja, oferecereis orações. Diante dos erros deles, a questão da compreensão que eles têm, né, manter-vos-eis firmes na fé. Em nenhum momento ser capaz de duvidar da fé, e essa firmeza da fé, esse alicerce da fé é fundamental. Diante da sua selvageria, das agressividades, sereis pacíficos sem procurar imitá-los. Não, o cristão, a atitude do cristão diante dessa realidade deve ser sempre uma atitude diferente. É uma atitude de não agressão, é de resistência por não agressão. Que nos encontrem como irmãos pela bondade. O exemplo da comunidade cristã é que deve atrair aqueles que muitas vezes perseguem ou desprezam a comunidade cristã. Que nos encontrem como irmãos pela bondade. Isso é interessante. Esforcemo-nos por sermos imitadores do Senhor. Então, essa atitude de sermos capazes de transfigurar dentro de nós o próprio Cristo para imitá-lo. Quem mais do que ele foi injustiçado? Jesus foi injustiçado, né? Mas o exemplo de Cristo seja para nós um exemplo, porque Jesus não nos iludiu, dizendo que nós vamos ter vida boa, todas as pessoas vão gostar de nós. Ele vai dizer o contrário, nós seremos perseguidos, as pessoas vão falar mal de nós. Estou mostrando que essa realidade é o desafio da vivência e da coerência da fé cristã. Então, o próprio Cristo, esse modelo de resistência, de fidelidade ao Pai. E ele diz: quem mais do que ele foi injustiçado? Quem mais despojado da sua dignidade, das suas vestes? Quem mais desprestigiado? A renúncia total da pessoa e da mensagem de Jesus? Quem mais despojados, quem mais desprestigiados? Assim não seja encontrada entre vós planta alguma do diabo, porque isto, a atitude de não sermos capazes de encontrar em Cristo a realidade que imita Cristo para resistir ao mal, é sinal de que, se eu não faço isso, eu tenho dentro de mim uma planta do diabo, que é uma realidade que vai contradizer aquilo que eu acredito e procuro viver. Mas que em toda pureza e temperança permaneçais em Jesus Cristo, corporal e espiritualmente. Todo inteiro está entregues a próprio Jesus Cristo. Parágrafo 11, isto é, capítulo 11. Chegamos aos últimos tempos. Temos que ter uma noção aqui, né? Não é necessariamente o fim do mundo, mas a última fase da história do povo de Deus, essa última fase foi iniciada por Jesus Cristo, né? Então evoca, né, a premência do tempo, né? O tempo já se cumpriu, né? O reino de Deus se aproxima. A partir da mensagem de Jesus Cristo, o último tempo já se faz presente na sua mensagem, como também na cruz e ressurreição. Então, chegamos aos últimos tempos. Resta envergonharmos, temermos a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, para que ela não se transforme para nós em condenação. Não é justificar com a mente assim, Deus é bom, então agora eu não tenho compromisso nenhum, porque tudo que eu fizer eu serei perdoado. Não. Nós temos que ver que esse amor de Deus, essa amorosidade de Deus, não pode em nenhum momento se transformar para nós em condenação, um relaxamento da nossa vida ética, moral. Ou tememos a ira vindoura, ou nós realmente temos
como a realidade de reflexão, né? A realidade da justiça divina que nós iremos prestar conta dos nossos atos, ou amaremos a graça presente, essa graça que ele nos dá através do seu Filho Jesus, que é uma graça de viver plenamente a nossa fé em comunidade, enquanto estamos neste mundo. Só o fato de nos encontrarmos em Cristo Jesus, essa comunhão de vida total em Cristo Jesus, essa inserção em Cristo Jesus, nos garantirá entrada para a vida verdadeira. É esta realidade da certeza, desta coerência, dessa entrega a Cristo Jesus. Fora dele, isto é, a locução se refere a Jesus, nada tenha valor para nós. Ele é o nosso absoluto, nossa única riqueza. Não buscar outras riquezas que possam tomar o lugar divino. É nele que carrega os grilhões, isto é em Cristo que Inácio de Antioquia está preso, né? Por causa da fé. Estas pérolas espirituais. Para ele, os grilhões que ele carrega são pérolas espirituais, porque o faz cada vez mais se aproximar de Cristo e viver plenamente, não só da imitação de Cristo, mas na entrega total a Cristo. Com elas, isto é, com os grilhões, essas pérolas espirituais, gostaria de ressuscitar a fidelidade até o fim. Essa prisão possa levá-lo à profissão de fé, de entrega total a Cristo, sem renunciar à fé. Martírio. Graças à vossa oração, que deve sustentar Inácio no objetivo que ele tem de ser fiel e cada vez mais se identificar a Cristo, na qual espero ter sempre parte para compartilhar também a herança dos cristãos de Éfeso, que é a herança comum de todos, que também sempre estiveram unidos aos apóstolos, porque Éfeso é uma igreja apostólica, os apóstolos se referem a Paulo, depois a João Evangelista, na força de Jesus Cristo. A comunidade de Éfeso estava ligado a Paulo e também estava ligado a João Evangelista. Sei quem sou e a quem escrevo. Ele tem consciência da sua realidade e o destinatário, que é a igreja de Éfeso. Eu, um condenado, porque foi condenado, né, à morte por ser cristão. Vós, os que alcançastes misericórdia, porque eles não vão ao martírio. Mas eu, em perigo, porque ele vai para o martírio, vós seguros, eles estão vivendo na sua própria igreja, né, em Éfeso. Vós sois o lugar de trânsito, isto é, o lugar de passagem, né, dos que são assumidos para Deus, porque todos aqueles que vão para Roma passam por Éfeso para serem condenados, iniciados nos mistérios. Vós sois o lugar de trânsito dos que são assumidos para Deus, que vão entregar a vida a Deus, iniciados nos mistérios, com Paulo, o santificado, que recebeu o testemunho, porque Paulo também foi a Roma e lá morreu, mereceu chamar-se bem-aventurado, em cujas pegadas gostaria de encontrar-me na hora de estar com Deus. Esse encontro, essa comunhão dos santos, juntamente com Deus, seguindo os passos de fidelidade de Paulo para com Cristo. Ele que em todas as cartas de vós se lembra em Cristo Jesus. A carta que ele escreveu aos Efésios. Capítulo 13. Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência para dar a Deus ação de graças. Então, pedindo para que a comunidade cristã se reúna mais, participe mais da Eucaristia, estejam mais unidas, né? E a união é para celebrar a Eucaristia. Ação de graças e Eucaristel significa dar graças. Para celebrar a Eucaristia, dando graças a Deus e louvor. Pois quando vos reunis com frequência, a reunião da comunidade, abatem-se as forças de Satanás, o mal é destruído. A reunião eucarística é uma forma de vencer o mal, de abater a força de Satanás, do mal, desfazer-se do malefício, do mal,
existente pela vossa união na fé. A união da comunidade é força e vida para vencer o mal. Nada melhor que a paz. Essa paz que aniquila toda a guerra. Nos tempos de hoje isso é fundamental. Então, nada melhor que a paz que aniquila toda a guerra de poderes celestes ou poderes terrestres. Isto é, Jesus venceu os poderes terrestres, mas também os poderes dos seres celestes, que são seres que eram também constituídos seres do mal. Os poderes celestes eram demônios dos ares. É o que lembra São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Acreditavam os antigos que o mundo havia sido dividido em camadas, dominadas uma por forças misteriosas, muitas vezes maléficas. Cristo reconquistou as diversas camadas, tanto pela descida aos infernos, como pela sua ascensão ao céu. Então depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, à profundidade dessa carta de Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 110, mártir, porque ele não renunciou à fé, mas deixou esses tesouros, essas preciosidades, essas cartas, para que possamos refletir sobre a coerência da vida cristã no mundo adverso a toda a mensagem cristã. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.